Tu és a palavra que me sarou. Seu nome é todo. Um canto de vitória das nações. Ser adorado. Obrigado. Alguém pode ficar em algum instrumento, ou teclado, ou violão. Queridos, hoje nós comemoramos em todos os verbos da vida, em todas as nações, o dia verbo da vida de missões. Porque a palavra nos alcançou. O nome que está acima de todo nome, a palavra Jesus, nos alcançou. Pode deixar, eu sei que caiu uma caneta aí. E nós estamos aqui por causa dessa palavra. Depois a gente vai ver um pouquinho sobre isso. Mas como é bom quando nós podemos ouvir lideranças, né, fundadores, implantadores do nosso ministério e igreja afirmar que missões começam com oração. A missão ela começa com um peso de intercessão. A missão ela começa você envolvido em um lençol de oração. Aquele mesmo lençol que Deus estendeu para Pedro, com tantos animais e que representavam pagãos, pessoas de todas as línguas e nações, porque Pedro estava orando, porque Pedro estava jejuando. Esse lençol tão aquecedor, cheio de poder, cheio da palavra, que aquece o coração de quem ora. Ninguém purifica, ninguém leva fogo para lugar algum, se antes não atear fogo ao seu próprio coração. Se antes não orar. Se antes não buscar. Se antes não atentar com a sua face para Deus. Se antes não ouvir a voz de Deus. Oração não se faz com estratégia. Missões também não se faz com estratégia. Ainda que isso tudo tenha a sua parte. Mas missões se começa gemendo. No começo desse culto aqui, alguns presenciaram, outros não. Nós começamos aqui intercedendo, orando, chorando. Como o pastor Buddy disse, o Espírito Santo ele só não prega, ele ora. O Espírito Santo ele foi deixado por Jesus aqui na terra para que a gente fizesse as pazes com Deus. Porque Deus ele não tem culpa do mundo dessa forma. Deus não tem culpa do sofrimento, Deus não tem culpa da enfermidade, Deus não tem culpa do caos. Baseado nisso, no livro de Mateus, no capítulo 9, versículo 35, às vezes eles querem colocar ali no telão, mas eu vou ler na minha Bíblia, porque vai expressar mais o que eu quero dizer. Mateus 9, versículo 35, Jesus ele fala sobre a seara. E a Bíblia diz assim, que Jesus ele percorria todas as cidades e aldeias. Diga, Jesus percorria todas as cidades e aldeias, pregando e ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Diga, Jesus percorria todos os lugares, ensinando, curando todas as enfermidades e todas as moléstias com o evangelho do reino. Quando viu as multidões, ele teve grande compaixão delas, porque andavam desgarradas e errantes
assediadas e angustiadas, abatidas e desamparadas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie ceifeiros. Não precisa não. Para a sua seara. Então a gente pôde ver o missionário do céu. Primeiro ele foi enviado por Deus. Jesus ele chegou aqui no céu e ele passou 30 anos conhecendo as Escrituras, estudando a cultura do seu povo, estudando a geografia do seu povo, estudando os meios naturais onde ele poderia pregar a palavra e principalmente sabendo e conhecendo quem ele era e como a unção de seu pai funcionava nele. E tudo isso ele conheceu em oração. A primeira lição que nós vamos tirar aqui é como nós queremos ir para qualquer lugar. Como nós queremos ir ser enviados. Sem muitos nem saberem como Cristo funciona na sua vida. Sem muitos nem conhecerem a direção pelo qual o Senhor está apontando. E principalmente, a Bíblia diz que Jesus, ele ia todos os sábados na sinagoga. Ele estava aprendendo a palavra. Ele mergulhava nesse meio de missão que o Pai enviou para ele fazer. E os relacionamentos que ele tinha com as pessoas na sinagoga, através do que ele aprendia de Deus, ele levava para a oração e o Pai ensinava para ele como ele distribuir, fazer a expansão de tudo aquilo que ele estava aprendendo, mas debaixo da unção do Espírito Santo, para levar não a lei ou os profetas para o povo, mas para levar o evangelho do reino. O evangelho do reino não é depois que a pessoa morre. O evangelho do reino, ele é ensinando ao povo como era que o reino de Deus agia aqui na terra, agora. Em meio aos aflitos, aos oprimidos, aos que choravam, aos que estavam molestados, que tinham doenças. E a Bíblia diz que ele andava por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E ele ensinava a seus discípulos: roguem ao Senhor da seara. Ou seja, orem também para que esse evangelho seja expandido. Jesus sabia que não havia expansão do evangelho, das boas notícias, sem oração. E Jesus sabia também que se os discípulos obedecessem à sua ordem, à sua instrução de orem, Jesus sabia que a intercessão do Espírito que viria sobre a vida deles iria transformar aqueles homens que estavam orando por outras pessoas. A oração primeiro transforma você. A oração primeiro trabalha em você. A oração primeiro localiza o seu coração com o coração de Deus. A oração primeiro mostra a você como Deus funciona em você, para depois você ter condições de manifestar Deus para outras pessoas. Ninguém manifesta o Deus para outras pessoas que ela não conhece. Jesus olhou para aquelas pessoas e ele teve tanta compaixão. Ele disse: essas pessoas estão sofrendo. Essas pessoas estão abatidas. Como ovelhas que não têm direção. Como ovelhas que não têm pastor. Como ovelhas que não têm visão. Não sabe para onde vem, nem sabe para onde vai. Chega de violência. Chega de maldade. Chega de doença. Era isso que Jesus dizia. Chega de sofrimento. Chega de fardo. Chega de caos. Chega de mentira. Chega de escravidão. Jesus disse: para dar um baixa nisso tudo, vocês precisam rogar ao Senhor da seara.
E para que rogue ao Senhor da seara, vocês precisam orar. E foi numa desses evangelismos, e foi numa dessas palavras do reino, que um dia uma palavra alcançou o apóstolo Paulo. Todo mundo conhece a história do apóstolo Paulo, eu não vou me estender nisso. Mas o apóstolo Paulo, ele perseguia esse evangelho do reino que cura, que salva, que batiza no Espírito Santo e que leva para a vida eterna, mas que mostra que a vida eterna começa aqui. Inclusive, o batismo no Espírito Santo, as imposições de mãos, as doutrinas básicas, tudo que é apresentado, né? O juízo eterno, tudo está envolvido aonde? Na manifestação do reino de Deus aqui na terra. Para que a gente seja preparado para conhecer Deus, para depois da vida após a vida. Não é vida após a morte. É vida após a vida. E Paulo um dia ouviu esse evangelho através de perseguições, quando estava perseguindo, participou da morte de Estevão, as vestes dele foram deixadas a seus pés. E no capítulo 9 do livro de Atos dos Apóstolos, nós podemos ver o relato da conversão de Paulo. Quando ele teve a revelação de Jesus Cristo, e a Bíblia diz que Jesus apareceu para ele, né, e Paulo cegou. E a Bíblia diz que ele foi levado para um lugar e que um homem, porque estava orando, teve uma revelação de Deus. Diga, um homem estava orando. Não é só mulher que ora. Nós precisamos conhecer o que é um peso de oração. Os homens também precisam conhecer o que é um peso de oração. Uma responsabilidade de orar. Uma responsabilidade de manifestar o clamor do Espírito, onde Deus está contando com você para salvar primeiro a sua casa. Paulo sabia disso. E a Bíblia diz que revelou Deus a um homem chamado Ananias, que estava orando. Disse, vá lá, Paulo, porque esse vaso é precioso para mim, porque eu vou mostrar para você o quanto ele deve sofrer por causa do meu nome. E deixa eu dizer uma coisa para você, missões não é só coisa boa, não. Aliás, missões não só é o bem bom, não. Missões não só é viagem, não. Missões não só é arrumar mala e conhecer países novos e viajar, não. Missões é aqui, ó. Missões é quando muitas vezes você tem que renunciar para você ir para o joelho. Por quê? Porque você não quer, mas Deus está levantando você com necessidade de oração para orar por alguém, muitas vezes que você nem conhece. Para você chegar e dizer, Deus, o que é isso? O que é isso que está dentro de mim? O que é isso que está se movendo em mim? E o Espírito Santo, ele pode interceder através de sua vida. O Espírito Santo pode orar através de você. O Espírito Santo pode ver através de você. Gemer através de você. E contar com você. Era assim que Ananias estava orando quando Deus falou sobre Paulo para ele. E a Bíblia diz que ele foi lá e ele pôs as mãos em Paulo. E logo depois disso, com pouco tempo, Paulo começou a pregar. Paulo, ele começou a sair, ele começou a pregar. Encontrou poucas pessoas ali, já se fortaleceu depois que ele comeu. Mas aonde ele chegava, as pessoas ficavam com medo dele, porque sabia que ele era aquela pessoa que perseguia os cristãos. Mas agora o coração de Paulo precisava falar para as outras pessoas o que Cristo fez na vida dele, pelo menos dentro dele. Era algo muito importante, era algo muito especial. Nós precisamos trazer à memória o que Cristo fez com você no princípio da sua obra. O que foi que Cristo fez você quando você se converteu? O que foi que aqueceu o seu coração? O fervor do Espírito. Assim que você recebeu Jesus, que você tinha vontade de falar com as pessoas sobre Cristo. Hoje em dia existe um costume que de repente pode ser bom,
e outro não. É dos crentes se reunir para se encher do Espírito, mas crente não evangeliza crente. O crente se enche do Espírito para evangelizar as pessoas. Muitas vezes no culto de evangelismo a gente vê só tem crente, porque as pessoas estão perdendo a força de buscar os outros cristãos, porque existem coisas que estão matando as almas das pessoas, que se chama distração. A distração excessiva, aquela que não tem controle. Matando a vida no espírito aos poucos. Quando o espírito não morre, mas a comunhão pode esfriar. E Deus disse: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. De novo, o Espírito diz: eu estou chamando vocês para vocês rogarem ao Senhor da seara. E você não precisa ir muito longe. Você não precisa ir para a Europa. Você não precisa ir para os Estados Unidos. Você não precisa ir para Paris. Aqui na sua cidade. Quantas pessoas pode ter no coração, sim, missões para ir lá para fora? Mas o que é que você tem feito na sua cidade? O que é que você tem feito na sua igreja? O que é que você tem feito no meio dos seus? Aonde você trabalha? Aonde você estuda? A esfera de pessoas que você alcança? O território que você alcança? Como é que tem sido feito a palavra? Porque a Bíblia disse que Deus mostrou para Ananias que Paulo ia sofrer por causa do nome de Jesus. E quantos cristãos hoje não estão ficando calados, com medo de falar do Evangelho de Jesus Cristo, para não sofrer perseguição por causa do meu nome, quando Jesus disse: se alegre, porque se você sofrer perseguição por causa do meu nome, isso é um galardão. Isso é um galardão. Hoje tem tantas maneiras, irmãos, da gente falar do Evangelho de Cristo. Inclusive, Simon Potter e a Adriana mostrou aí. A primeira forma é orar. A gente pode alcançar tanta coisa na oração. A gente pode, inclusive, alcançar primeiro o nosso coração com o fervor do Espírito. Não com salvação, porque nós já somos salvos, amém? Mas aquecendo as turbinas novamente. Acelerando novamente. Ninguém vai, irmão, com o pavio apagado. Paulo recebeu e foi logo pregando a palavra. Depois ele foi nas sinagogas. Ele foi visitando as sinagogas. E a Bíblia diz que de repente, em Atos 13, Paulo estava permanecendo, jejuando e orando. E na igreja. Jejuando, orando e na igreja. Unido com os santos. Diga: eu fui santificado. E Paulo orando com os santos, jejum e oração. E a Bíblia diz que o Espírito Santo foi quem disse: separe Paulo e Barnabé para a obra que eu tenho. E aí a Bíblia diz que por aí começou a viagem missionária dele. A primeira viagem missionária de Paulo foi para Antioquia. Lá foi pela primeira vez os cristãos, os discípulos chamados de cristãos. Ele foi lá com Barnabé, a primeira viagem. E olha o que aconteceu. Paulo, ele não foi com o conhecimento que ele tinha. Porque Paulo tinha o conhecimento da lei. Mas depois ele teve a revelação de Jesus Cristo, a unção, o poder de Deus. É tanto que lá no meio de suas cartas ele disse: eu não vou pregar a vocês com palavras persuasivas, eu vou no poder de Deus. Porque ele sabia que para onde ele ia, inclusive ele andou por muitos países transculturais, ele sabia que o conhecimento só não dava certo. Então ele foi. E a Bíblia diz que essa primeira viagem missionária, a primeira pessoa que ele encontrou, o primeiro contratempo, na verdade, que ele encontrou no evangelismo foi um feiticeiro. Bar Jesus. Simão, feiticeiro. Elimas, na verdade. E aí? Como é que você que vai evangelizar um feiticeiro? Se tem medo até de macumba.
Quando fala em demônio, fica todo arrepiado. Porque se a gente ora, não é por causa da gente, irmãos, é o nome de Jesus. É o sangue da aliança. Quem tem aliança com Deus não tem medo de demônio, não. Pelo contrário, quanto mais ele vem, mais você se ajoelha. Não para ele, mas para que o Altíssimo cresça na sua vida. A consagração é maior. Quantos demônios tem? Pois a consagração é maior. Com demônio se luta em consagração. Na verdade, nem se luta. Você se consagra. E Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordenar os anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha para o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor. Mas Deus vai na frente. Quando é que Deus vai na frente? Como era que Deus ia na frente de Paulo? Consagração, oração e revelação da palavra. Ele enfrentou um feiticeiro. Depois ele curou um coxo de nascença. O mesmo evangelho de Jesus Cristo, o evangelho do reino. Liberando poder para as pessoas e curando. Jesus andou por toda parte fazendo bem, curando. O evangelho do reino cura. É verdade. Cura. E ele foi andando e curou um coxo de nascença. Foi curado. Depois ele precisou, já ia a esfera dele sendo aumentada, foram para Jerusalém, em Atos 15. Para aprender mais da doutrina, para aprender mais, para entender as questões culturais. Ponto rai, donto rei, menino, se tu não sabe o que é o seu país, ou pelo menos o que tem na sua cidade. Você precisa conhecer na sua cidade, inclusive o evangelismo nato. Antes de ir, estuda aonde você vai, a rua que você vai, o bairro que você vai, como é o povo daquele bairro, qual é o costume daquele bairro, não é não? Qual é o costume daquele bairro? Quem vai com você? Se ajoelha, missionário. Pergunta ao Senhor, Senhor, quem vai comigo para aquele lugar? Porque não é ir de tudo. Existem vários tipos de evangelismo. Mas agora nós temos o Espírito Santo e uma igreja missionária. Inclusive, em Campina Grande, nós temos o centro de missões para preparar um missionário. Porque antigamente se dizia que enviado com fé era missionário. Agora, fé também tem propósito e tem instrução. Para você não chegar em um lugar inseguro, sem saber o que fazer, como fazer, o que falar, e Satanás sim bater na sua cara. Vocês estão me entendendo, irmãos? E aí o apóstolo Paulo foi e voltou, e foram para Jerusalém, se encontraram com os discípulos, se ajustaram. Logo depois você vai ver Atos 16, a segunda viagem missionária de Paulo. É aí onde eu vou parar, eu não vou para a terceira viagem, não. Mas é aí onde eu quero chegar para vocês. A questão da intercessão e da oração. Só a oração e a intercessão na palavra e no Espírito que você vai entender o que Deus está falando. Que você vai entender o que Deus está direcionando. Para muitas vezes não repreender Deus achando que é Satanás. A Bíblia diz que Paulo ele saiu de Antioquia e ele foi para a Turquia. Ele foi para os territórios ali perto, Frígia. E a Bíblia diz que teve um momento que Paulo estava evangelizando. Se você pegar o mapa, irmãos, é longe. Uns tempos ele andava a pé, outros tempos ele andava a navio, pelo mar. Mas teve um momento do evangelismo de Paulo que ele sentiu freio. Um freio, pregando a palavra, Anthony. Fazendo bem, querendo curar.
querendo expandir o evangelho, e deu um freio nele. Paulo foi orar. Primeira vez, ele teve aquele freio. E aí eles foram para outro lugar, passaram em Derbe. Depois ele foi orar de novo, outro freio. E ele, é bem claro, o Espírito de Cristo impediu que ele fosse. Pelo que eu saiba, não apareceu nenhum espírito para ele dizendo assim, você não vai. Não foi assim. Revelação, intercessão, testemunho interior, consagração, oração, tudo conta. Conhecer a voz do seu mestre. Quando o mestre está chamando, você precisa reconhecer a voz dele. E a Bíblia diz que Paulo teve uma visão de um homem clamando por um povo, de um homem intercedendo, clamando, vem aqui, ajuda aqui a gente. Oração ajuda a gente, irmãos. A oração ajuda a sua casa, a oração ajuda a sua família, a oração ajuda a sua igreja, a oração ajuda as pessoas de uma maneira que naturalmente você não poderia ajudar. Desde que eu me converti, que eu escuto que missão você faz com oração nos joelhos, você faz com recursos e você faz indo. Mas esses três, tudo começa com oração. Porque na oração, onde você mistura os seus propósitos com Deus. É na oração onde você começa a sonhar os propósitos de Deus. Não querer que Deus sonhe os seus sonhos. É na oração onde você se deleita nele e ele apresenta o coração dele para você. Porque é no coração dele que você é transformado. É no coração dele que você, percebendo, acontece as renúncias na sua vida. Missão é renúncia. Missão transforma. Missão posiciona. A missão verdadeira, ela começa com Cristo. Não é sem oração. E a Bíblia diz que ele ouviu esse homem, então aí começou. Pronto. Aí ele foi para a Europa. Agora ele foi para a Macedônia. Foi lá para a Grécia. Chegou lá, ele enfrentou um bocado de coisa. Inclusive, ele teve que lidar com filósofos. Tempo de preparação não é tempo perdido. Nós temos na nossa igreja, nós temos no nosso ministério. Eu quero fazer um parêntese aqui. Vocês viram sobre o pastor Bud, o que implantou, o que fundou o Ministério Verbo da Vida em Campina Grande. O Verbo da Vida, ele veio para implantar uma visão. Qual foi a visão? Centro de Treinamento Bíblico Rema. Ele estava fazendo, vocês viram aí, estava lá em Tulsa, na igreja, fazendo rema, conhecendo a palavra, estudando, conhecendo as diretrizes do Espírito Santo. De repente, ele ouviu, vá para o Brasil, leva a fé ao meu povo. E ele, meu Deus, o que é isso? A gente não escolhe, a gente é escolhido. A gente é escolhido, você é escolhido para um propósito. E ele simplesmente veio. Hoje nós temos uma escola, aliás, várias escolas, que não deixa você ir para canto nenhum, isolado ou sem conhecimento, desprotegido. Nós temos rema, nós temos centro de cura, nós temos centro de missões, inclusive para ensinar você como ir, para lidar com as culturas, para quando você for evangelizar, você não querer que as culturas se dobrem à sua cultura. A gente não vai fazer cristãos ocidentais lá fora. A gente vai fazer lá fora cristãos. E muitas vezes a gente vai até entender a cultura deles.
E isso você aprende em escola de missões. Mas tudo começa na sua igreja local. Paulo começou na igreja local orando. Ele começou indo nas sinagogas, ele começou mostrando a fé que ele tinha. E a Bíblia diz, em Atos 9:31, que aonde Paulo ensinava, deixava um tipo de fruto. Ele deixava sabedoria, poder, temor e consolo do Espírito. Quais são os frutos que você está dando na sua igreja local? Paulo servia, eu servia, você serve. O missionário, ele dá fruto aonde ele foi plantado. Você planta uma mudinha bem pequenininha em um jarro. E você vai aguando. E você vai regando. E ela vai crescendo, crescendo. Daqui a pouco ela está maior do que o vaso. Então ela precisa ser transportada. É assim que acontece. O mestre está chamando. E é de verdade. Eu estou apresentando esse livro, porque esse livro aqui, junto com a sua palavra, vai colocar você, por favor, de joelhos, orando por sua igreja, orando por seus pastores, orando por sua família, orando pelos seus pais, orando pelos seus filhos, orando pelo seu trabalho. Inclusive, você é uma bênção aonde você está. Você precisa manifestar isso na vida das pessoas. Isso é missões. Isso é missões da sua casa. O segredo da oração. E a Bíblia diz que nesse meio termo, nessa viagem de Paulo, houve desgaste. Pessoas desistiram de ir. Ele pegou Silas e depois conheceu Timóteo. Chegou numa cidade, teve que circuncidar Timóteo, porque o menino era filho de pai grego e a cultura de lá, judia, exigia que o quê? Não, tem que ser circuncidado. E aí daqui que Paulo ainda fosse fazer um discipulado para mostrar como que eram as coisas. Então, queridos, missões, tudo isso que a gente faz, é para que você tenha um entendimento que missão começa onde você está. Missão começa na oração. Jesus disse, eu tive compaixão do povo. Missão começa com compaixão. Você pode viajar, você pode ir, mas é a compaixão que vai fazer as pessoas perceberem que estão debaixo desse lençol de consolo, de cura, de transformação que Cristo fez na sua vida. Amém, queridos? Paulo, ele foi um missionário de Jesus Cristo. Ele fez outra viagem. Mas ele foi perseguido, ele sofreu, ele enfrentou espíritos malignos. E eu vou terminar agora com isso, porque a gente vai ter um testemunho de uma missionária aqui. Porque muitas vezes você pensa em uma coisa e nós aqui estamos estimulando você. Não é desestimulando você. Mas nós aqui, nós somos de verdade. Nós não queremos enfeitar para você. Que você não pode encontrar dificuldade, como Paulo encontrou. Deram surra nele por causa do evangelho. Irmãos, graças a Deus, a gente não apanhou por causa do evangelho. Eu ainda levei umas pedrinhas quando eu comecei, que eu fui evangelizar na minha cidade. Essa aí é outra história. Mas umas pedrinhas, irmãos. A gente tem liberdade de expressão. A gente tem liberdade de orar no nosso quarto. A gente tem liberdade. Isso aqui, ó, a gente colocou isso aqui. Para vocês terem uma ideia que você pode chegar aqui na sua igreja. Você pode começar na sua casa. Os seus cultos vão ser diferentes.
quando você ora, os seus cultos vão ser diferentes. Pode ninguém receber o que você recebe, porque você está edificada no Espírito. Santificação, oração, graça na sua vida. Por quê? Porque você está orando. As pessoas vão sair e você cheia do Espírito. E ela vai, meu Deus do céu, como assim? A mesma palavra. Pois é, você orou. Você buscou o Espírito. Você recebeu do Espírito. E para finalizar, Paulo disse, nessa questão de missões, ele disse assim, quando eu fui evangelizar, ou quando eu fui ser enviado por Cristo, eu fiz de tudo por todos. Com o fraco, eu me fiz de fraco. Eu fiz de tudo com todos, para pelo menos salvar alguns. Não é garantia que todos sejam salvos, mas é garantia que a palavra foi semeada. É garantia, sim, que o fruto vai nascer. Não importa o tempo, mas você fez a sua parte. Você plantou, você orou e você foi o primeiro a ser transformado. Jesus disse, ide por todo o mundo. Ide por todos esses bairros. Ide por todos os departamentos de onde você trabalha. Veja seu colega. Veja sua colega. Vamos voltar à oração mesmo. Não só quando tudo vai mal, mas porque está bom. Porque está bem. Porque você pode levantar as suas mãos e dizer, olha o que Jesus fez na minha vida. Há um tempo atrás eu ia morrer. Você estava doente. Olha o que Jesus fez na sua vida. Você não sabia de nada. Às vezes você se drogava, não sei. Ou às vezes você não estava nem aí para Jesus. E Ele olhando para você. Olhando para você. Eu não queria nem saber dele. Eu queria ganhar o mundo. A juventude quer ganhar o mundo. Mas sem Cristo, você pode ganhar o mundo. Mas você se perde. Você se perde de você. Você se perde de quem você é. Você se perde de quem você foi feito para ser. Porque só a unção, só na unção, faz com que você seja o que você não consegue ser. Porque você nasceu para ser feito filho de Deus. Jovem, esse é o seu tempo. Esse é o seu tempo, jovem. Jovens missionários. Jovens, busquem a palavra. Jovens, aprendam a orar. Dobre o seu joelhinho no chão. Vocês são uma folhinha limpinha que está começando agora. Vocês têm tudo para andar. Escute aqueles que são mais sábios. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém, queridos? E a Bíblia diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, jejuar e me buscar, jejuar também, só para aprender a se dominar. Perdoaria os seus pecados. Seus pecados foram perdoados. Os seus pecados já foram perdoados. Deus se fez maldito por nós, para que nele a gente fosse feito bendito de Deus. Então não tenha medo de se chegar para Ele.
Não tenha medo de contar as coisas para Ele. Não tenha medo de colocar para fora o que você precisa colocar para crescer em Deus. Não tenha medo de vir para a igreja. Não tenha medo de procurar ajuda. Não tenha medo de procurar a sua liderança. Saiba com quem conversar. Converse com seus pais primeiro. Missão começa no coração. Amém, queridos? E só na igreja local você pode ser direcionado para uma missão depois de servir, ser treinado, ser amadurecido. E o Espírito Santo disse à sua liderança: envie. É assim que acontece. Foi assim que aconteceu com a Jaqueline. É você que vai falar agora, Jaque? A Jaque, ela vai falar um pouquinho do testemunho dela. Porque a Jaque foi uma pessoa que a gente acompanhou de perto. E ela tem muita coisa. Hoje ela não vai falar tudo não, mas ela tem um bocado de coisa para falar para você. Que quer ser missionário. Na verdade, você não quer ser. Todo mundo é. Todo mundo tem uma missão. A questão é aonde? Que palavra poderosa, né, queridos? Graça e paz, boa noite. Se tem algum visitante aqui que está vindo pela primeira vez, né, como Surama falou, meu nome é Jaqueline, e ouvindo essa palavra de Surama, que ela falou, lembra de onde Deus te tirou. Não passa as fotos ainda, viu, gente, por favor. E eu peguei me lembrando de quando eu estava com depressão profunda, né? Para você que não me conhece, eu fui da Assembleia minha vida inteira, né, praticamente. Depois, o pastor Ricardo e o pastor Genival, que me acompanharam e sabem desse testemunho. Eu tive depressão profunda e o que eu mais queria era que aquela dor acabasse, né? Eu queria me livrar, eu queria morrer. E quantas vezes o pastor Ricardo e Camila foi atrás de mim porque eu ligava falando que eu não queria viver mais, que eu queria pôr um fim naquilo, né? E eu peguei me lembrando disso. Olha o que Jesus fez. Glória a Deus, queridos. Não desista. Eu não sei se tem alguém aqui passando por algo desse tipo, por depressão, seja por qualquer coisa. Não desista. Vou falar para você o que falaram para mim. Jesus acredita em você. E você pode sair dessa situação. E você vai sair dessa situação, porque Jesus acredita em você. E a gente conheceu o Verbo da Vida, se aliançou. Eu fiquei impactada com aquela palavra. E por um tempo eu fiquei pensando, Senhor, o que eu vou fazer da minha vida, né? Como é que vai ser daqui para frente? Eu vou falar para vocês, tinha no meu coração missões, mas eu não tinha um contexto de imaginário assim de pensar como que seria, mas algo ardia no meu coração. E eu comecei orando, eu entrei no Verbo da Vida, servindo, né? Eu comecei na livraria, depois eu fui para a mídia, Rosana está ali, foi minha primeira líder, né, na mídia. E a gente começou tirando foto, gravando vídeo com o que a gente tinha. A gente não tinha a melhor qualidade, não tinha a melhor foto, mas a gente tinha um coração para servir. E servi no DI, eu brinco, né, que eu nunca servi no louvor. Né, o Eberson nunca me chamou. Mas servi em todos os departamentos, queridos, que eu pude servir, eu servi. E conversando com os meus pastores sempre, né, falando o que estava no meu coração, que eu pensava assim, em missões, mas não tinha, né, essa visão muito clara. E um dia o pastor Sábio, conversando comigo, ele falou, minha filha, comece a orar. Se você tem algo, eu tenho certeza que Deus vai esclarecer isso para você. Vai trazer clareza e você vai ter a certeza se é para você ir ou se é para você ficar. E em 2021 eu fui para Campina Grande, como Surama falou, em Campina Grande tem a escola de missões, que ela prepara os missionários. E eu lembro que quando eu cheguei lá, a primeira coisa que eu ouvi foi de Sueli Emery, a esposa de Guto, né? Ela falou assim, você pode ter chegado aqui muito empolgado, você pode ter chegado aqui com toda a animação, mas você sabia que talvez você não é missionário?
que você está aqui só por causa da empolgação? Ela falou, quando você terminar, e ela falou assim para a turma inteira que estava lá. Falou, quando você terminar missões, faça uma experiência de 3 meses, volte para a sua igreja, repita a experiência, faça de 6, depois vá 1 ano. Ela falou assim, depois dessa experiência de 1 ano, você me diga se você realmente é missionário. Porque aí você vai saber como que é no campo, como que funciona, quais são os desafios. E aí, depois disso, você vai ter a convicção do que é ser missionário. E em 2021 eu fui para lá, fiz a escola de missões, e Surama falando sobre a oração, sobre o tapete, e eu lembrei, Simon Potter, ele é um dos professores, e quantas vezes a gente estava, não naquela sala que aparece no vídeo, mas em outra sala da escola, né, em oração, e quando eu fui para lá, eu tinha 2 países no meu coração, né? Tinha a Coreia do Sul e eu tinha a Alemanha. E ele orando, né, com todo mundo, aí ele pegou o microfone, ele falou assim, você sabia que Deus vai fazer uma bagunça e você pode não entender nada, mas às vezes os países que estão no seu coração nem é os que vocês vão? E aí todo mundo ficou assim impactado de primeiro início, mas como assim? E passou, terminei a escola de missões, voltei, né? Continuei servindo, e o pastor, já como é que está seu coração? E o pastor, ainda tem a Coreia no meu coração. Eu tive um sonho, né? Não é só por causa dos dorama, né? Muita gente pensa, não é por causa dos dorama. Não, eu tive, antes dessa questão de dorama, eu tive um sonho muito claro. E aquilo ficou guardado no meu coração. E aí o pastor um dia falou assim, eu tenho um irmão que está no Chile, já tem um tempo. Você não quer fazer uma experiência de campo no Chile? Aí eu falei, pastor, amém, eu vou. Não tinha esse negócio, não, eu só vou para tal lugar, eu só vou se for para a Coreia do Sul, eu só vou se for para a Alemanha. Não. Gente, se vocês quiserem ir soltando as imagens, envia aos poucos, que eu vou falando, eles vão acompanhando. E eu fui para o Chile, né, nessa experiência de 3 meses. E, queridos, como foi impactante para a minha vida? Como foi impactante? Porque é muito fácil você vir para a sua igreja, tem ar-condicionado, tem toda uma estrutura montada para atender você, tem música, né? Eu sou apaixonada pela música, pelos instrumentos, eu não entendo muita coisa, mas eu amo música. E você tem os diáconos que estão aqui para lhe ajudar, tem o DI que está ali para acolher as crianças. Mas, quando eu cheguei lá, que eu pensei assim, meu Deus, vai ser uma igreja, né? Que eu vou poder fazer muitas coisas, muitas coisas. E antes disso, eu orava no meu quarto e falava assim, Senhor, eu quero ser alguém que possa ajudar eles nos mínimos detalhes, nas pequenas coisas que eles precisam. E eu lembro que quando eu cheguei lá, o que eu mais fiz foi o que eu mais fazia aqui. O serviço que a gente fazia lá, a estrutura de lá, quer dizer, é muito diferente daqui. Você não consegue abrir uma igreja que nem você chega aqui e abre. É muito difícil. Você aluga um ponto. Às vezes, esse ponto já tem 2 ou 3 pessoas que utilizam esse ponto. E a gente chegava, a gente viajava de trem. Quando a gente pegava o trem, né, não era sempre. Mas, se fosse de trem, era em torno de 20 a 25 minutos para chegar no bairro. Quando chegava no bairro, a gente andava mais uns 30 minutos a pé para chegar no local que era alugado. E aí chegava nesse local, era só um galpão vazio, a gente tinha que limpar, a gente tinha que colocar as cadeiras, a gente tinha que colocar o projetor, colocar a mesa, organizar tudo. Não tinha ninguém, era apenas o casal de pastores, pastor Alexandre e Jane, e tinha um casal que estava começando a chegar para a igreja, né, acompanhando eles. Mas a gente fazia todo esse trajeto, todo domingo. E aí o pastor Alexandre falou assim, já que Deus colocou no meu coração um projeto de alcançar os senhores, né, de maior idade, que é ensinando informática. E aí eu sabia um pouco de mexer com arte, que nem eu falei para vocês, eu andei em todos os departamentos e eu aprendi de tudo um pouco. E aí o pastor tem esse projeto, você dá conta de fazer uma artezinha, não precisa ser muito elaborada não, para a gente divulgar e conseguir alcançar. E lá tinha... Passa bem, gente, para chegar aonde tem os senhores aprendendo informática, por favor. Travou?
Isso aí era a classe de senhores que aprendia informática. E a gente montava primeiro a classe pela manhã para dar aula, até 11 horas tinha aula, finalizava a aula, a gente ia almoçar na casa desse casal que estava iniciando na igreja junto com os pastores, retornava a 1 hora para começar o culto. Aí nessa hora a gente ia colocar as cadeiras, organizar o local. Se você passa aí, gente, tem uma foto que está só o casal. E eu fiquei impactado com isso. Eu falei, gente, eles estão aqui há 5 anos. Há 5 anos. E tem um casal com eles. E eles estão firmes nas palavras. Eles estavam fervorosos no espírito. E eles pregavam a palavra com muita convicção. E isso me impactou muito, porque às vezes você quer uma igreja cheia, você quer toda uma estrutura para pregar a palavra. E muitas vezes tem gente no campo intercedendo e orando por uma única família. Hoje, graças a Deus, tem muito mais pessoas ajudando eles, tem instrumentos que antes não tinha, tem pessoas que louvando a Deus junto com eles. Mas, querida, é muito importante, como a Surama falou, você começar em oração. Começar em oração, porque assim eu fiz, comecei em oração. E eu lembro que foi muito engraçado, tem até uma foto que fizeram meme minha, né? Falando assim, não tá fácil, que é uma que eu tô com máscara, toda cheia de casaco, ó. E eu não aguentava o frio. Saí daqui, o frio do Brasil é muito diferente de fora. Eu comprei umas roupas de frio e fui-me embora, falando assim, vai dar tudo certo. Quando eu cheguei lá, era frio. Que a roupa que eu comprei aqui não serviu para nada. Guardei todas, só usei quando eu voltei. Não serviu de verdade. E aí eu lembro que eu passei um relatório para os meus pastores, né, falando assim, aqui o frio está muito grande, eu não estou conseguindo. E os pastores lá compraram, tipo, uma manta para colocar na cama, porque estava muito frio e eu não conseguia dormir. Aí eles, não, a gente vai comprar uma manta para você, para botar na cama, para você conseguir dormir. Então, assim, como o Surama falou, né, é muito importante a gente o quê? Conhecer o local, aprender o idioma, né, saber como que aquela cultura age, porque às vezes o que acontece é que o missionário chega no campo e ele quer botar a cultura dele brasileira naquela nação. E não funciona dessa forma. A gente está levando Jesus. A gente não está levando a nossa cultura. Né? E eu lembro que uma coisa que eu fiquei assim pensativa, eu falei, gente, realmente você precisa aprender o idioma para você se comunicar. Que eu lembro que 2 palavras que eu aprendi foi permisso e mira, que era dá licença e olha lá. Eram as 2 palavras que eu aprendi e eu me virei nelas. E o pastor Alexandre falou, a gente está há 5 anos aqui e a gente fala espanhol com as pessoas fluente, mas para eles a gente não fala fluentemente. E eu falei 5 anos. Porque, como a gente sabe, né, o português também tem muitas ramificações. Os outros idiomas também têm isso. Mas eles estão lá, firmes. Não desistiram. E estão cada vez mais alcançando mais pessoas naquele lugar. Não deixaram e não estão deixando, né, a barreira da intimidação. Eu lembro que o pastor Alexandre falou para mim assim, Jaqueline, aqui a gente não fala de dízimos e oferta, porque houve uma confusão no país, por causa de X igreja, e aí a gente não fala. E ele perguntou para mim, o que você acha? Aí eu falei, grande coisa o senhor está me falando agora. E eu lembrei do apóstolo Bud, que ele fala muito isso, a gente veio para mudar a cultura. A gente não veio para aceitar a cultura deles. E eu falei, pastor, o apóstolo Bud fala que a gente veio para mudar a cultura. Então, se veio para mudar a cultura e o nosso ministério fala que a gente prega sobre dízimos e oferta, o senhor precisa começar a pregar sobre dízimos e oferta. E assim ele começou. Isso não foi peso para ele, isso não foi peso para as pessoas que começaram a ouvir. E eles começaram ensinando sobre dízimos e oferta. E hoje eles pregam livremente lá na igreja dízimos e ofertas. Então, algo que para a gente às vezes é tão natural, em outro lugar não é. Há uma barreira, né? Às vezes, o que eles falavam para mim, que às vezes é muito difícil você ter uma equipe bem unida, porque você não fala o idioma da pessoa corretamente, você quer ensinar de acordo com o que você sabia, com o que você sabe, só que ele às vezes não aprende direito. O tanto que é importante.
E graças a Deus, queridos, por essa experiência missionária que foi maravilhosa. Vocês viram ali o irmão Davi acender na lareira. Nesse lugar aí era muito frio, então eu tinha que acender essa pequena, e era pequena mesmo, eu acho que era menor do que aquele gasofilácio assim, para aquecer todo o ambiente. E eu ficava, meu Deus, eles estão aqui, com o coração na missão, com o coração dando tudo deles, dando os recursos, dando as forças. Né? Como o Surama falou, você pode ir, você pode orar e você pode ofertar. Né? Isso é forma de fazer missões. Você pode fazer missão no lugar onde você está plantado. Hoje eu estou vivendo uma nova fase da minha vida, graças a Deus, estou muito feliz. Mas uma convicção eu tenho, que eu estou plantada num lugar e eu estou fazendo missões. Porque para mim é muito gratificante, queridos, ajudar os meus pastores, saber que eu posso facilitar de alguma forma a vida deles, seja imprimindo um boleto para o pastor Sávio, seja resolvendo alguma contas a pagar para ele, seja auxiliando o Surama. Então, isso também é fazer missões. Missões também, como o Surama falou, é você cuidar dos seus. É você não deixar dispersos, né, aquilo que é tão precioso para você. Então, para mim é muito precioso estar nesse lugar, estar plantada nesse lugar. E como eu falei para vocês, me passou um filme na cabeça. Olha o que Jesus fez. Uma pessoa que pensava em se matar, uma pessoa que só queria acabar com a sua dor, uma pessoa que não tinha mais perspectiva nenhuma de vida. Mas Deus foi maior do que tudo aquilo que eu estava passando. Amém? Você se alegra com isso, querido? Então, que você possa refletir mesmo sobre o que Deus fez na sua vida, sobre o porquê Deus chamou você para esse lugar. É importante você saber quem você é nesse lugar e você ser de fato e florescer aonde você está. Amém?